CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para todos. Hoje, segunda-feira, dia 15 de novembro, feriadão, né? Pessoal emendando aí, ó, sábado, domingo, segunda. Então, estamos aqui. São 7 horas da noite, né? 19 horas. Quer dizer, já passou, né? São 7, quase 7h05, 7h04 já. A vinheta de abertura come um pouquinho de tempo. Mas é isso. Então, damos aqui prosseguimento ao estudo do livro A Caminho da Luz. E hoje com o capítulo 21, Época de Transição. Então, estamos aqui, vamos estudar Época de Transição com o nosso irmão Éder Andrade. Como eu falo sempre, esse estudo não é um estudo acadêmico, ele não segue as normas da ABNT, ele é um estudo de um livro mediúnico, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, não é um estudo acadêmico. E reiteramos sempre, se vocês estão gostando do nosso estudo, se inscreva no canal, acione o sininho, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa doutrina maravilhosa, né? Que nos diz de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos conforme os nossos atos. Então vamos lá, vamos à nossa prece de abertura. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, esteja sempre conosco para que nós possamos desenvolver um trabalho com muita sabedoria, principalmente com muita sabedoria, com muita calma, e que nossos irmãos que estejam nos assistindo nesse momento, que eles sejam agraciados por esse conhecimento que o nosso querido irmão Éder vai passar para todos. Que nós possamos entender essa doutrina maravilhosa, essa doutrina linda, que é a doutrina espírita, por intermédio de mais esse livro, A Caminho da Luz. Então, Senhor Jesus, fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Éder, querido, é contigo. Prezados amigos, estamos aqui dando continuação ao nosso estudo sobre o livro A Caminho da Luz. A gente vem nesses encontros, batendo um papo, trocando ideia, conversando com os amigos. Nós não temos nenhuma pretensão de ensinar história, estamos apenas tentando seguir o passo a passo de Emmanuel pelos capítulos, de forma a tentar mostrar o que Emmanuel nos ofereceu nas entrelinhas da obra que ele ditou para Chico Xavier em 1938. Como Emmanuel não poderia falar de forma direta, ele utilizou a história como um instrumento, um pano de fundo, para poder passar a sua mensagem de ordem moral, tentando alertar os homens da grande responsabilidade que todos tinham diante da vida naquele momento histórico. E hoje nós vamos dar continuação. Eu peço ao nosso companheiro Ricardo para entrar com o slide para que a gente possa iniciar o nosso processo. A nossa advertência convencional a todos, sugerindo que as pessoas procurem
as informações da melhor maneira possível. É uma norma que a gente segue pela FEB dentro das possibilidades. Pode passar, Ricardo. Bom, hoje nós vamos entrar no capítulo 21, época de transição. Já estamos na reta final para terminar a obra. Estamos no capítulo 21, termina no capítulo 25, sendo que tem mais um que é a conclusão. Esse capítulo da conclusão, nós vamos fazer um grande balanço de tudo que foi visto até o momento presente, tentando pegar apenas a ideia espiritual. Vamos deixar de lado a parte histórica e vamos pegar apenas a parte espiritual para fazer a conclusão da obra para vocês. Porque agora nós vamos ver a época das grandes navegações, nós vamos falar sobre o movimento de expansão europeia essa em que os europeus chegam na Europa para colonizar, é a saída dos europeus, se a gente pode dizer assim, do território em busca do novo mundo, em busca de uma nova região. Emmanuel procura enaltecer no passo a passo as coisas importantes que ajudaram o homem a construir o mundo contemporâneo em pleno século XX, para que as pessoas não desmereçam todo o sacrifício que o mundo espiritual fez, todo o empenho do mundo espiritual em formar a sociedade contemporânea em pleno século XX, no ano de 1938. É quase como um puxão de orelha, bem sutil, em que Emmanuel tenta, de uma maneira direta, mandar um recado para todos os espíritas que fossem divulgadores, propagadores da ideia da fraternidade, da paz entre os homens, da conciliação. Essa talvez seja a ideia mais importante. Vamos lá, Ricardo. Primeiro, a primeira passagem para todos nós. As lutas da reforma. A gente já veio vendo há algum tempo que a igreja, os abusos constantes da igreja, principalmente do alto clero, com a venda das indulgências, contribuiu para que, em pleno século XVI, surgissem reformistas. Esses reformistas nada mais eram do que indivíduos ligados ao catolicismo que rompem com a Igreja Católica para poder estabelecer novas teses. E entre esses grandes reformistas, a gente destaca Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. E colocamos aqui para vocês o seguinte: a igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitavam do movimento das massas, confiscando seus bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais, em nome do Evangelho, até porque boa parte das terras da Europa pertenciam à igreja. A Alemanha era o protestantismo com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo, e na Escócia a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave quando Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana. Essa passagem de Emmanuel está perfeita.
perfeita, porque Henrique VIII se apodera das terras e propriedades da igreja. Henrique VIII desejava ter um filho homem, mas não conseguiu. Foram vários casamentos até que ele conseguiu ter um filho homem, mas não tinha saúde, e acabou que sua filha Elizabeth, ela vai substituir Henrique VIII com a sua morte. Martinho Lutero vai ser protegido por príncipes alemães interessados nas terras da igreja. E João Calvino, apesar de toda a perseguição, teve apoio da burguesia. Com isso, a gente observa que o movimento protestante ele surge dentro da própria Igreja Católica como uma reação aos abusos exagerados do clero, principalmente com a venda das indulgências. Quando, no ano de 1518, se eu não me engano, o Papa Leão X, ele estabelece um livro que relacionava um pagamento proporcional ao pecado cometido para que a pessoa pudesse ter o perdão, ou seja, a compra do perdão dos pecados. Isso deflagrou na Europa o movimento de protesto que ganhou o nome Movimento Protestante. E a igreja vai reagir porque ela começa a perder adeptos, começa a perder seguidores, começa a perder pessoas que contribuíam financeiramente, começa a perder terras e propriedades, porque os príncipes alemães começam a tomar da igreja terras que haviam concedido, e a igreja, no norte da Europa, ela fica muito enfraquecida. Não na Itália, não nos países, em Portugal, Espanha, no sul da França, mas no norte da França, nos Países Baixos e na Alemanha, no norte da Alemanha, o movimento protestante ganhou uma força muito grande, assim como na Inglaterra e na Escócia. Justamente porque nessas regiões a igreja tinha menos influência. Agora, se nós pararmos para pensar e vamos analisar o porquê que isso aconteceu, porque o clero, vendendo a salvação do perdão dos pecados, estava arrecadando uma soma de dinheiro imensa para o término da obra da Basílica de São Pedro, em Roma. E a forma com que isso vinha sendo feita era de uma forma tão escancarada que muitas pessoas se revoltavam. Então, em outras palavras, quem não tivesse dinheiro para comprar o perdão dos pecados, corria o risco de ser condenado ao fogo eterno. Agora, já aqueles que tinham dinheiro para pagar o perdão dos pecados, poderiam cometer qualquer tipo de atrocidade, porque teriam um salvo-conduto para entrar no céu. Naquele filme Lutero, que a gente pode encontrar aí em locadora já nem tem mais, mas na Netflix ou numa dessas TV a cabo, a gente consegue encontrar na internet, a gente pode até comprar o CD, o DVD do Lutero. É um filme que vale a pena a pessoa assistir, porque mostra claramente, é um filme de quase 30 anos, é um filme de uns 25 anos atrás, mostra claramente o porquê que Lutero se revolta, e Lutero prega na igreja, na porta da igreja em que ele atuava, as suas teses do que realmente levava à salvação. Então, aí na primeira imagem, nós temos Lutero pregando na porta da igreja as teses que ele havia definido, o que garantia a salvação segundo a sua interpretação bíblica. Então, Lutero será um reformista, Calvino também, e Henrique VIII também. Por trás de Henrique VIII havia um interesse econômico e político, Calvino também. Não vou dizer que de Lutero também não existia, porque Lutero só conseguiu se manter salvo porque ele teve a proteção dos príncipes alemães que deram guarida a ele. Porque senão ele teria sido perseguido
por membros da igreja e teria sido condenado à fogueira por heresia. Tá? Ricardo, pode passar o próximo slide em tela grande, por favor. Nessa mesma época, nós teremos a Espanha, tá? Filipe II, sucessor de Carlos V, pretendia-se, de algum modo, prendia-se de algum modo aos problemas da reforma protestante, mas, acima de tudo, colocava a sua ambição e o seu despotismo acima de qualquer interesse. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a cobrir-lhes os imensuráveis abusos de poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada, no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra, sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora, de conformidade com as providências do plano invisível. Apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participar da armada destruída. Pela força de participarem, da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Então, havia sempre aqueles que sabiam tirar proveito da situação. Embora Filipe II se dissesse católico, ele se aproveita da situação e utiliza uma forte esquadra composta de navios, que fica conhecido como a Invencível Armada, para lutar contra a Inglaterra por disputa comercial. O interesse de Filipe II era a disputa comercial e a garantia da livre navegação no Mar do Norte, entre a região do norte da Europa e o sul da Europa pelo Mediterrâneo, até porque a Inglaterra controlava a navegação no Mar do Norte. Então, a navegação do Mar do Norte, os países no norte da Europa, eram todos controlados pelo comércio marítimo inglês. Havia um monopólio naquela região. E os espanhóis estavam querendo furar esse monopólio, e a melhor maneira era desalojar a Inglaterra da posição que ela se encontrava. E a gente observa que, quando surgem os movimentos protestantes e quando surge uma oposição católica contra os movimentos protestantes, existia por trás desses movimentos, não era um movimento de religiosidade. Espiritualidade estava longe, mas não era um movimento de religiosidade, havia interesse econômico. Da mesma forma que Calvino e Lutero foram protegidos, Lutero pelos príncipes alemães e Calvino pela burguesia, né? Essa proteção, havia interesse econômico. Havia um interesse econômico. As pessoas desejavam uma religião que não condenasse lucro, não condenasse as atividades comerciais. E Filipe II vai se aproveitar da situação para justificar o ataque à Inglaterra como um ataque ao protestantismo. Na verdade, existia por detrás disso um forte interesse econômico. Não era uma disputa religiosa somente, era uma disputa de ordem econômica. Haviam interesses econômicos em jogo, cuja bandeira, cuja fachada era uma coisa religiosa. Isso me faz lembrar um pouco a questão das cruzadas, quando o Papa Urbano II chama a Europa inteira para lutar contra os árabes na Palestina. O interesse não era um interesse religioso, havia um interesse econômico e político.
canalizar toda a violência dos nobres europeus para as cruzadas, mas por interesse econômico, porque aí reabriria as rotas de comércio entre a Europa e o Oriente Médio. E os italianos iam levar vantagem nisso. Era uma jogada entre os comerciantes italianos, a classe, digamos, dos Borgias, dos Médicis e a igreja, para poder a Itália conseguir o monopólio comercial de navegação no mar Mediterrâneo Oriental. Da mesma forma que a Igreja Católica, juntamente com alguns monarcas católicos, vão se aproveitar dessa situação para lutar contra o protestantismo, mas por trás disso existia o quê? Interesse de comércio. Eles não estavam, não era uma questão religiosa, não havia a preocupação de que uma religião era melhor do que a outra, que eles estavam se impondo única e exclusivamente porque a religião certa era o catolicismo. Não, havia interesse econômico, havia uma aliança de interesses entre o Estado e a Igreja, parceiros numa empreitada de grandes proporções, que foram guerras que aconteceram na Europa. A gente vai ter oportunidade de ver isso mais adiante. Então, Ricardo, pode passar o slide aí. Bom, as guerras religiosas, maior exemplo do que esse não tem. Por quê? Porque as guerras religiosas, as disputas que aconteciam, elas tinham fundamentalmente interesse econômico. Então, por exemplo, aqui, as guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648. O Tratado de Westfália, assinado em Osnabrück, entre Fernando III, imperador romano-germânico, entre o imperador Fernando III e os demais príncipes alemães, o Reino da França e Suécia pôs fim a um conflito entre estas duas últimas potências e o Sacro Império, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo, ou seja, da Igreja Católica. Então, vai chegar um determinado momento que o movimento jesuítas, tá, representando a Igreja Católica, representando a Inquisição, porque aqui na palavra jesuitismo a gente poderia traduzir por Inquisição, tá? Chega um determinado momento em que eles vão estabelecer a paz, porque não havia sentido que ocorresse uma manutenção de uma guerra que se arrastasse tanto tempo. E por que isso? Porque disputas de interesses. Interesse religioso? Não, porque tanto protestantes como católicos adoravam o mesmo Deus, o mesmo Cristo. Mas por trás existia disputa de territórios, fornecedores de matéria-prima, existia disputa de territórios, consumidores de produtos manufaturados, existiam territórios onde ocorriam as famosas feiras medievais que se estenderam pelo início da Idade Moderna como importantes centros comerciais. Então, as guerras de religião eram disputas de territórios comerciais. Quando eles estabelecem a paz, eles promovem uma divisão do território. E essa divisão do território coloca fim numa série de conflitos, por uma questão puramente de fundo econômico. Se a gente for fazer uma análise profunda, a gente vai ver que havia disputa de interesse. E olha que aí entra o dedo de Emmanuel, que quando Emmanuel mostra isso
E no ano de 1938, faltando um ano e pouco para a Segunda Guerra Mundial, o que Emmanuel estava mostrando? Que as grandes potências, como a Alemanha, Itália e Japão, estavam prestes a entrar numa guerra de grandes proporções por interesses econômicos, por interesses comerciais, para monopolizar e controlar áreas fornecedoras de matéria-prima que enviavam essa matéria-prima para as indústrias bélicas, indústrias pesadas, que faziam toda a produção industrial. Japão, por exemplo. Por que o Japão entrou em guerra contra os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos estavam boicotando o fornecimento de certos produtos que eram enviados para o Japão, por causa da ocupação japonesa na Ásia. Então, os americanos começaram a boicotar e os japoneses dependiam do petróleo americano, dependiam também do ferro, do carvão. Com isso, o que vai acontecer? Algo muito parecido. Creio eu, numa análise rápida, de que, fazendo uma analogia, a gente percebe que as guerras religiosas do pleno século XVI para século XVII, elas se assemelhavam muito com os interesses políticos e econômicos do século XX, guardando as devidas proporções. Então, é quase como se Emmanuel dissesse: vamos repetir aquilo que já vimos um dia, num outro modelo, mas vamos repetir. Disputa de território por interesse político e econômico. Com novas alegações. No século XVI para o século XVII, nós tínhamos alegação de interesses por uma questão religioso, e hoje é por uma questão de étnica, que é o caso da Alemanha, de superioridade étnica. A raça ariana é uma raça superior, que se achava com direito de domínio e de conquista. Então, passaram-se séculos, mas infelizmente o homem continuou com os mesmos tipos de comportamento. Tá? Vamos lá, Ricardo, para o próximo slide, por favor. Muito bem, a França e a Inglaterra. Esse período da história é um período com bastante efervescência. Por quê? Porque na virada do século XVI para o século XVII, acontecem muitas confusões, tanto na França como na Inglaterra, e vale a pena fazermos um comentário para vocês com a leitura desse texto que eu botei aqui. A França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto aos povos e sob a influência do plano invisível. Criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Essa é uma visão espiritual de Emmanuel sobre a França na época do governo de Luís XIII. Então, isso seria a França. Já no caso da Inglaterra, a Inglaterra estava vivendo um momento diferente, com a morte da rainha Elizabeth, que não havia deixado herdeiros. Os seus parentes próximos vão assumir o poder. Então, Jaime II, que era da Escócia, vai assumir o poder, e com a morte de Jaime II, sem deixar sucessores, ocorre uma confusão muito grande. E essa confusão, ela envolve outras pessoas. Vamos ver aqui. Com a morte de Oliver Cromwell, que será considerado Lorde Protetor da Inglaterra, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts, porque antes de Jaime II, houve o seu antecessor Jaime I.
tá? E antes de Jaime II assumir o trono, Oliver Cromwell, ele vai ser indicado como Lorde Protetor da Inglaterra. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II, da mesma forma que Jaime I, Jaime II, vai haver um conflito muito grande entre escoceses e ingleses. E no seu tradicional amor à liberdade, chamaram Guilherme de Orange ao poder. Guilherme de Orange vai chegar ao poder na Inglaterra através da Revolução Gloriosa. O parlamento redige a famosa Declaração dos Direitos, definindo a emancipação do povo e eliminando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688, que é chamada Revolução Gloriosa. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Teoricamente, vamos ser sinceros, o parlamento inglês, com a criação da Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, havia uma participação da população, diminuindo o abismo, se eu posso dizer assim, entre a população e o governo, no caso da Inglaterra. No caso da França, nem tanto. Nesse momento em que eu falei da figura de Luís XIII, a situação da França ainda era muito uma situação feudal. Havia toda uma sociedade feudal, mas pelo menos nesse período de Luís XIII para Luís XIV, havia uma relativa paz. Apesar do protestantismo nessa região se expandir, nós vamos ter, em determinados momentos, um conflito muito grande de interesse entre protestantes, que na França eram chamados de huguenotes, e os católicos. No caso da Inglaterra, o equilíbrio vai ser maior. Nós vamos ver depois, quando falarmos sobre iluminismo, a gente vai ver o desdobramento do absolutismo na França, porque agora a gente está vendo o desdobramento do absolutismo na Inglaterra. O que Emmanuel está querendo mostrar com isso? Está querendo mostrar que existem períodos de paz, períodos de confusão. É quase que impossível, com a diversidade humana, você ter um período de equilíbrio. Apesar de nós estarmos vivendo uma fase muito difícil na história da humanidade, eu diria que hoje, apesar de todos os conflitos, se nós fizermos uma análise histórica detalhada, a gente hoje tem uma sociedade tendendo muito mais a um equilíbrio do que já tivemos no passado. Apesar de toda a gente ter aí 2/3 da sociedade humana abaixo da linha de pobreza, nós temos uma colaboração social, uma participação social, trabalhos sociais. Temos, sim, bolsões de miséria que a própria espiritualidade permite que existam para que espíritos comprometidos no pretérito possam reencarnar e saldar compromissos de vidas passadas. Que aí vocês poderiam até dizer, mas a espiritualidade, levando em conta tudo que está acontecendo, por que permite, por exemplo, que exista determinadas regiões no Brasil onde as pessoas vivam numa condição subhumana? Porque esses espíritos precisam passar por essa prova e nós, já sabendo de antemão que eles precisam passar, cabe a nós abrirmos um pouco o nosso coração e a nossa carteira e ajudarmos. Não é apenas aquele espírito que se encontra ali naquela condição de pobreza, de ignorância, de confinamento. Cabe a gente que tem essa consciência ajudá-lo. Então, esse 1/3 que está acima da linha da pobreza,
que está em uma condição socioeconômica melhor, tem a obrigação moral de ajudar. Vamos ter um dia a oportunidade de falar para os amigos sobre a verdadeira prática da caridade, quando o homem ganha a consciência de que ele deve exercer a caridade material, a caridade espiritual ou moral, sabendo que muitas das vezes ele se esbarra no assistencialismo. Não há como você não fazer o assistencialismo numa sociedade como a nossa, porque existem bolsões de miséria que, por mais que você tente ajudar, existe uma limitação espiritual que impede que aqueles indivíduos saiam daquela condição. Mesmo você oferecendo oportunidades, você não pode ir contra o livre-arbítrio deles. Você oferece, você dá o pão e você tenta dar o peixe melhor e depois dá a vara e tenta ensinar a pescar. Agora, a predisposição dele em pescar não é uma questão de acomodação, é uma questão, muitas das vezes, de limitação mental espiritual. E a gente precisa aprender a respeitar. Nessa época, por exemplo, havia o abismo de desigualdade era muito maior, porque um camponês na França vivia em condições subhumanas e era muito mais explorado proporcionalmente. E o que Emmanuel tenta nos mostrar? Tenta que haviam desigualdades que vão sendo gradativamente diminuídas. Então, a diferença entre o alto da pirâmide social e a base da pirâmide social nessa época era maior. Hoje, ela ainda existe, mas ela é menor. Alguém pode até dizer, com base em que informações você está fazendo essa afirmação? Em base de afirmações históricas, porque hoje nós temos, apesar de todos os problemas, eu não estou querendo abrir aqui para discussões, nem para debates calorosos, mas estou tentando mostrar que a sociedade hoje, ela permite uma mobilidade social que antigamente ela não permitia, apesar de toda a desigualdade que nós encontramos. A gente vê que existe solidariedade humana vencendo toda a ignorância e toda a falta de sensibilidade por parte não só dos governantes, mas de uma parte da própria população. Vamos lá, Ricardo? Passando aí, porque senão a gente acaba enveredando por um caminho um pouquinho diferente. Nessa época, quando a Europa está vivendo toda um período de transformação, tá? Nós vamos ter o refúgio do continente americano. Como assim o refúgio do continente americano? Eu disse aqui que na França existiam os camponeses e na Inglaterra também existia uma grande quantidade de pessoas sem terra, indigentes. Pessoas que foram praticamente banidas dos campos por conta da expansão da criação de ovelhas. Existe até uma passagem de um livro que diz que são as ovelhas devorando os homens, porque a agricultura ela vai sendo diminuída em função da produção de lã para a indústria têxtil. Com isso, uma grande quantidade de pessoas se refugiam nas cidades, e a quantidade de indigentes em Londres é muito grande. Então, existe um estímulo, tanto na Inglaterra como também na França, para migração. No caso, emigração para um novo continente. Então, nós vamos ter movimentos migratórios por parte, inicialmente, de Portugal, que nós vimos aqui, Espanha, para começar a Espanha com Cristóvão Colombo, né? Depois teremos Portugal, com a colonização do litoral do Brasil, porque os espanhóis ocupam a América Central e os portugueses o litoral do Atlântico Sul, da América Central.
da América do Sul, desculpe, da América do Sul. Os ingleses, eles vão para a América do Norte, os franceses também vêm para cá e acabam parando aqui no Rio de Janeiro, os franceses fugindo das guerras religiosas por conta da disputa de poder entre católicos e protestantes, franceses chegam até aqui no Rio de Janeiro, aqui na Baía de Guanabara, e fundam aqui, onde hoje nós temos aí o Colégio Naval, a Escola Naval, onde nós temos a Escola Naval, ali do lado do aeroporto Santos Dumont, nós tivemos ali uma antiga colônia de franceses. Isso na época, no século XVI, porque eles estavam fugindo dos conflitos religiosos. E esses franceses que vieram para cá, depois se deslocam para o norte do Brasil, para São Luís de Maranhão, e depois eles vão para a Guiana Francesa. Então, nós teremos 4 movimentos de refúgio para a América, de espanhóis, de portugueses, de ingleses e de franceses. Os ingleses na América do Norte, numa região onde surgiram as 13 colônias, as 13 colônias inglesas da América do Norte, colônias essas que os ingleses foram fundando no litoral atlântico da América do Norte. E nessas colônias, tanto portuguesa, espanhola, francesa e inglesa, né, que eu falei aqui, as 4, uma grande quantidade de espíritos cansados já da vivência no continente, no velho continente, na Europa, eles resolvem vir para cá. Muitos vieram em busca de novas terras, muitos vieram em busca de uma nova vida, muitos vieram deixando a Europa para trás e não desejavam retornar, mas também vieram os degredados, prostitutas, ladrões, políticos indesejáveis. Não vieram para cá somente pessoas da baixa camada social, como prostitutas e ladrões. Vieram políticos indesejáveis. As pessoas eram banidas para cá. Então, homens com conhecimento que criticavam o governo, eles foram degredados do continente americano. Vieram para cá, em degredo. E aqui se estabeleceram. E o continente americano, ele não surgiu única e exclusivamente dos indesejáveis europeus, mas de muitos que buscavam novas terras, um novo contexto de vida. Existe, infelizmente, uma vertente de pensamento onde o continente americano é o que é, porque o que havia de pior na Europa veio para cá, como se, de repente, o continente americano representasse, digamos assim, a lixeira do velho mundo. O novo mundo é a lixeira social do velho mundo, e tudo aquilo que o europeu não quis mandou para cá. Não é bem assim, não. Tá? Porque quem acredita em reencarnação sabe perfeitamente, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quando Ismael recebe do Cristo a missão de fundar a pátria do Evangelho, o Cristo deixa claro o seguinte: não será um paraíso, será uma nação que vai dar chance de regenerar todos os espíritos comprometidos do pretérito. Então, digamos que não somente o Brasil, mas o continente americano, que não faz contato por terra com o velho mundo, é isolado geograficamente, será, de uma forma geral, uma grande escola para espíritos cansados, desgastados, comprometidos com o velho mundo, com o Oriente Médio, que vem para cá para iniciar uma vida nova. Um local onde a vibração do ambiente, a energia do ambiente, ela é totalmente diferente do velho mundo. É lógico
que as mazelas espirituais não resolvidas vêm para cá, para todos nós trabalharmos coletivamente. Mas Emmanuel, ele diz uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. E eu acho essa passagem muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, e eu faço questão de colocar isso para vocês pararem para pensar. Se coletivamente nós nos comprometemos moralmente com a espiritualidade, coletivamente nós teremos que sanear isso, corrigir isso. Os problemas sociais do nosso país, do nosso continente, são problemas que coletivamente nós nos comprometemos. Vejam bem, individualmente é uma coisa, coletivamente é outra. Eu posso até não ter feito nada para tornar a coisa pior, mas eu também posso não ter feito nada para melhorar. Então, por conta disso, eu acabei assumindo um compromisso coletivo, porque nada fiz para ajudar, para minimizar o sofrimento. Uma vez, numa sala de aula, conversando com alunos com uma visão um pouco diferente, eu disse para eles o seguinte: olha, eu posso, numa outra encarnação, eu nunca ter colocado um escravo num tronco, mas eu posso também nunca ter tirado um escravo do tronco. Então, isso cria-se um problema, porque eu podia ter feito, mas eu não fiz. Então, de uma certa forma, eu acabei cerrando, junto com outros, uma fileira negacionista de que algo podíamos fazer para melhorar o ambiente em que nós vivíamos. E hoje eu estou aqui com a tarefa de tentar fazer algo, por menor que seja, para fazer a diferença, já que em um passado distante eu não fiz por onde, e podia ter feito. Tá? Então, embora tenha minha origem, eu tenho um pé na Europa, eu estou com os dois hoje no continente americano, corrigindo. Aqui no continente americano, eu fui, digamos, como diz André Luiz, eu fui recambiado, eu fui realocado no continente americano para saldar um compromisso assumido no continente europeu, no velho mundo, o qual eu não corrigi. Então eu vou corrigir aqui na América, no dia a dia, no sofrimento, na confusão do trânsito, na condução cheia, nos aborrecimentos sociais. Eu estou corrigindo. Nessa encarnação, nesse continente, questões de ordem moral que eu contraí em outras vidas por não ter feito nada para minimizar o sofrimento do próximo. É algo que eu venho parando para pensar ultimamente e venho tentando me modificar. Por menos que seja, alguma coisa a gente precisa fazer para ajudar. Vamos lá, Ricardo, próximo slide, por favor. Os enciclopedistas. É muito interessante. Eu consegui colocar os principais enciclopedistas. Eu vou falar de uma forma geral para vocês, para não ser uma coisa muito estendida. Foram filósofos, pensadores, cientistas, porque nessa época, como eu já tive chance de dizer para vocês em outros momentos, eles eram pessoas assim diversificadas, eles eram indivíduos estudiosos, eram pessoas autodidatas que buscavam conhecimento. E nessa época, em pleno século XVIII, eles contribuíram para que todo o conhecimento da humanidade, ele fosse condensado numa enciclopédia. A enciclopédia é formada por 33 volumes. Eu não sei se esse 33 tem alguma relação com a idade de Cristo, 33, mas eram 33 volumes, aonde
todo o conhecimento da história da humanidade que se tinha consciência naquele momento do mundo ocidental foram relacionados em ordem alfabética. E essa enciclopédia, ou uma das cópias da enciclopédia, se encontra no Museu do Louvre. Daí que vem aquela tradição que hoje já caiu no desuso, que os pais tinham em dar para os filhos uma enciclopédia quando os filhos estavam no ginásio, porque era a principal fonte de conhecimento. E o mais interessante que eram os enciclopedistas, eles viveram o período das luzes na França. Por que o século XVIII é chamado da época das luzes? Porque a palavra luzes tem o sentido de iluminação, iluminar, clarear, abrir caminhos, mostrar ideias. E se nós pegarmos um livro desse, que é a enciclopédia feita pelos enciclopedistas, é exatamente as enciclopédias que nós tínhamos há uns 40 anos atrás. E elas eram ilustradas. As ilustrações, elas tinham o objetivo de tornar claro para o indivíduo que estava lendo o que era aquele assunto, já que as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Então, as enciclopédias iniciais, quando elas tocavam num assunto que não era um assunto de uso comum, eles colocavam uma figura, uma iluminura, uma gravura feita a bico de pena. Então é muito interessante porque você pega aquelas figuras antigas e você observa que eles procuravam levar o conhecimento a quem não tinha como estudar. Então, muitas pessoas, a partir das enciclopédias, se tornaram autodidatas, porque o indivíduo ele não tinha escola de formação. Então, por exemplo, do início do século passado, o indivíduo era jornalista, ele era, às vezes, principalmente jornalista, pesquisador, ele estudava por conta própria, porque não havia escola. E quem desejava ter acesso ao conhecimento tinha que ter uma enciclopédia dessa, porque a enciclopédia era a principal fonte de informação. Surge tanto enciclopédia como dicionário. Daí é que vieram os dicionários ilustrados. A pessoa tem uma dúvida, você não sabe como é que se escreve, tem dúvida, você vai no dicionário e você vai ver como se escreve aquela palavra e qual o significado. Se ainda hoje a gente tem dúvida de determinadas palavras que estão sendo substituídas por palavras novas, a gente vai no dicionário, pode usar o próprio Google e pesquisar na internet de forma positiva. Porque todo conhecimento que foi deixado por esses homens, ainda hoje ele tem um peso fundamental para nos esclarecer, abrir horizontes, iluminar os caminhos. Daí que veio a expressão época das luzes. Luzes no sentido de esclarecimento, no sentido de iluminar caminhos e, digamos, de solucionar dúvidas, se podemos dizer assim. Eu acho que deu para entender. Quem se lembra, os mais antigos, deve se lembrar que na revista do Tio Patinhas existia, do Donald e o Mickey, existia um personagem que o Mickey sempre recorria quando ele tinha dúvida, que era o professor Pardal. E o professor Pardal, ele possuía um bonequinho que era a Lampadinha. E a Lampadinha, toda vez que ela falava qualquer coisa com o professor Pardal, ela acendia. E vocês podem ver que isso se tornou quase que uma figura emblemática. Quando o indivíduo tem uma ideia, ela é identificada por uma lâmpada acesa, ou seja, uma ideia iluminada. Daí que veio, uma coisa se desdobrou em outra.
O iluminista é aquele que tem uma ideia iluminada, que esclarece, que ilumina os caminhos. E essa ideia do professor Pardal e da lampadinha é uma coisa muito interessante, porque toda vez que o professor começava a pensar e a lâmpada ajudava, ela acendia, mostrando o caminho, como uma lanterna, iluminando o pensamento do professor Pardal. É pitoresco isso, mas isso é de uma geração. Vamos lá, Ricardo, próximo. Estamos quase acabando. A independência americana. A independência americana, ela vai ser um desdobramento do movimento iluminista que começa na Europa, mas rapidamente chega no continente americano, e os colonos americanos estavam preparados, se nós podemos dizer assim, para a sua independência. Estavam unidos. O comércio entre a Europa era chamado de comércio triangular. O comércio entre a Europa e as colônias inglesas da América do Norte era muito intenso. Então, nesse comércio, os colonos recebiam uma grande quantidade de panfletos, livros. Já não acontecia com a América do Sul, com a colônia portuguesa e espanhola, onde elas eram muito cerceadas por parte da metrópole. A colônia inglesa da América do Norte, ela tinha uma liberdade comercial muito grande, porque a Inglaterra se beneficiava do comércio que as colônias inglesas faziam. Porém, a cobrança dos tributos, o aumento da cobrança dos tributos para contrabalançar as despesas com as guerras europeias, fez com que os colonos ingleses se unissem contra a Inglaterra. E a França vai ajudar, porque a França queria enfraquecer a Inglaterra na Europa. Então, os franceses, apesar deles terem lutado contra os ingleses na Europa, os franceses vão se aliar e ajudar os colonos ingleses contra a metrópole inglesa na América. Então, os franceses ajudam os colonos ingleses, os ingleses vão lutar, utilizando-se das alegações das leis inglesas e o aumento do tributo, o aumento dos tributos. Os colonos ingleses, eles eram mais independentes do que os colonos portugueses e espanhóis, muito mais independentes, e eles se organizam e lutam pela independência e vão conseguir sua independência em pleno século XVIII. 1777, eles vão conseguir sua independência e vão promover todo um movimento, né, de conscientização muito grande contra a metrópole. A influência que a metrópole tinha sobre as 13 colônias inglesas era bem menor do que a influência que a Espanha tinha sobre as colônias da América Central e do que a Portugal tinha sobre o Brasil. O Brasil vai se beneficiar, a gente vai ver mais tarde, da expansão napoleônica, quando Napoleão invade Portugal, General Junot, se eu não me engano, invade Portugal, e os portugueses, a família real foge vindo para o Brasil. Então, o Brasil vai levar vantagem e vai tirar proveito da vinda da família real para cá. E aí o nosso movimento de independência vai se dar mais ou menos uns 50 anos depois da independência dos Estados Unidos. Vejam, as ideias promovidas pelo iluminismo, pelos enciclopedistas, vão afetar o Brasil também. É quando Tiradentes, na época em que ocorre a Inconfidência Mineira, na época da Inconfidência Mineira, quando as ideias europeias chegam aqui, mas ainda era uma coisa acanhada, porque não era uma coisa tão expandida
como ocorreu na América do Norte. O movimento de independência americano vai servir de estímulo ao restante do continente. As colônias espanholas vão promover sua independência. Depois, Portugal também vai, com a vinda da família real para cá, o Brasil vai conseguir sua independência. E o movimento de independência das colônias vai ser de acordo com o amadurecimento dos povos, de acordo com a realidade material, espiritual de cada grupo humano. Até porque nós não podemos esquecer que dentro do processo reencarnatório, um dia aqueles que foram os metropolitanos reencarnarão facilmente como os colonizados. Então isso é uma coisa que, digamos assim, o rei Nol, como era chamado, aquele que vinha de Portugal para cá e aqui estava representando a metrópole, um dia ele poderia reencarnar e ser um indivíduo, um brasileiro. E nada impede. Então, para a espiritualidade era uma questão de tempo que aqueles que estavam na metrópole mandando e desmandando, tirando proveitos das metrópoles, usurpando o direito dos cidadãos das colônias, um dia poderiam reencarnar nas colônias em condições de trabalho braçal para poderem se redimir. A gente vê isso em algumas obras, como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vai ver isso, assim como naquele livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, em que ele mostra claramente que antigos romanos que reencarnam na África em tribos para serem escravizados acabam parando no Brasil. Morrem no Brasil, reencarnam na Itália e retornam como imigrantes italianos para viver aqui no Brasil, em São Paulo. Então a gente fica surpreso que para a espiritualidade, o nível de consciência que o homem tem da sua responsabilidade social vai ajudá-lo, porque vai diminuir o peso do seu comprometimento. É aí que entra aquilo que eu havia falado. Eu posso não ter colocado um escravo no tronco para puni-lo por algo que ele fez banal, mas eu também não fiz nada para poupá-lo daquele sofrimento. E hoje eu trago na minha consciência a responsabilidade do que eu podia ter feito pelo próximo e eu não fiz. Meus amigos, nós finalizamos essa etapa. Às vezes eu acabo falando um pouco mais sobre doutrina espírita ou um pouco mais sobre história, tentando caminhar de uma maneira mais ou menos equilibrada, mas acredito que a gente conseguiu amarrar mais um capítulo para vocês. Procurem ler a obra, procurem estudar. Nós estamos apenas sugerindo que os companheiros possam usufruir desse conhecimento a favor de vocês mesmos, aqueles que assim o desejarem. É um estudo informal, estamos fazendo de uma maneira simples e acanhada, com o objetivo de levar algumas ideias para serem pensadas por aqueles que se identificarem com aquilo que nós estamos fazendo. Para finalizarmos, vamos convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus por esse encontro amigo e fraterno, na esperança de termos sido úteis alguns pensamentos que esclarecem, alguns pensamentos que elucidam. Que Jesus, nosso amado e divino Mestre, possa nos abençoar a todos por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão. Que a paz do Mestre permaneça junto a todos nós,
por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, gente, o estudo foi belíssimo, né? Nosso querido Éder, realmente, ele desenvolve o tema de uma maneira bem didática. Aliás, ele é professor, né? Então, a gente realmente entende e entende mesmo. Então, eu reitero aqui, se você está gostando do nosso trabalho, acione o sininho, se inscreva no canal, dê aquele like, né? É importante dar o like, compartilhe com amigos, divulgue na casa espírita de vocês e, se for possível, seja membro também do canal, né? Isso ajuda demais ao canal, né? Ao nosso canal SEIP Espírita. Então, se for possível, seja membro. E nós voltamos, né? Daqui a 15 dias, para ser mais preciso, no dia 29 de novembro, com o capítulo 22, a Revolução Francesa, né? Então, que tenhamos uma noite de sono tranquila, que nós realmente descansemos, né? Que nós realmente descansemos depois desse feriadão prolongado. Sábado, domingo, segunda. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.